Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o Dr. Rafael Reis, fisioterapeuta, especialista em osteopatia, e nós vamos tirar um pouco dessa dúvida sobre essa formação. Fica ligadinho aí no vídeo. Então, Rafael, é uma honra recebê-lo aqui no nosso canal. Muito obrigado por disponibilizar o teu tempo aqui para tirar algumas dúvidas sobre essa formação em osteopatia, né? Vamos às perguntas. Rafa, me explica um pouco como funciona a formação de um profissional de osteopatia. Para o profissional se tornar osteopata, primeiro ele tem que ser fisioterapeuta, né? Então você cursa a graduação de fisioterapia, normalmente a graduação de 5 anos, e depois você vai escolhe uma escola de osteopatia para você estar cursando. Hoje, osteopata no Brasil só pode ser fisioterapeuta, né? Fora do país existem outras... A osteopatia é considerada como profissão, como se fosse uma fisioterapia. No Brasil, não. É o fisioterapeuta que pode estar fazendo a formação. Então, aí você escolhe uma escola. Normalmente, as escolas têm de duração de curso de 4 a 5 anos. A minha escola, onde eu estudei, são mais 5 anos de formação, mais a graduação, para você se tornar osteopata. A Escola de Madrid, né? Eu sou formado pela Escola de Osteopatia de Madrid. Existe alguns critérios que você tem que cumprir para se tornar osteopata, que além de fazer a dissertação, né, de osteopata, defender a dissertação, você precisa passar por uma prova de título perante o Conselho Federal de Fisioterapia, né, para se tornar osteopata. Bom. E fala um pouco dos benefícios e as indicações que a osteopatia nos oferece. Certo, a osteopatia ela é uma área da fisioterapia que trabalha com terapia manual, então o objetivo dessa terapia é tratar a causa da disfunção ou da lesão que o paciente me procura para sanar. Então é indicado, tem muitas pessoas que relacionam a osteopatia somente com dor na coluna ou dor no pescoço. Sim, nós tratamos essas alterações articulares, mas vai muito além disso, né? Uma dor na coluna, uma dor no pescoço, uma dor no ombro, ela pode estar até mesmo relacionada com alguma questão visceral, né? Um fígado pode estar gerando uma informação para essa articulação, vice-versa, né? Alterações lombares pode ser por fundo de uma alteração intestinal. Então, o paciente geralmente nos procura no consultório para uma alteração articular. Poucos nos procuram falando, eu tenho uma constipação intestinal, quero tratar com osteopatia. A partir do momento que ele começa a se familiarizar com a técnica, com o profissional, ele começa a entender essas abordagens. Então, a osteopatia ela é muito ampla, ela trata diversos tipos de patologias, de alterações, disfunções musculoesqueléticas. E nesse âmbito, existe alguma contraindicação? Bom, a gente tem algumas contraindicações, a gente trabalha muito com bandeiras vermelhas, né? O que seriam as bandeiras vermelhas? São sinais que os pacientes trazem para nós, que nós não podemos manipular e não podemos fazer alguns ajustes, né? Um desses sinais são pacientes oncológicos com câncer, não é indicado ser manipulado. Paciente que sofre com osteoporose, né? Tem alguns graus da osteoporose, tem graus mais altos que nós não podemos manipular, porque a manipulação normalmente ela é chamada de baixa amplitude e alta velocidade, né? Que é onde dá o ruído, o thrust, né? Então, quando a gente faz a alavanca, a gente posiciona esse paciente, se esse paciente tem osteoporose, a gente tem um risco de fazer uma fratura nesse paciente. Então, são algumas contraindicações. Mas, normalmente, quando a gente vê alguns sinais, até mesmo de bandeira amarela ou bandeira vermelha, a gente encaminha para um profissional que é da medicina, que é o médico. Muitas pessoas me perguntaram também a respeito da osteopatia, se ela causa algum tipo de dor. Não, a osteopatia ela não causa nenhum tipo de dor, tá? Às vezes as pessoas se impressionam com a técnica, né? Porque gera um ruído, gera um estralo. Tem gente que acha que o profissional está fazendo força para realizar a técnica. Pelo contrário, a gente não utiliza força, tá? A gente utiliza alavancas, e são as alavancas que ajudam nós a desenvolvermos as técnicas. E também o que a gente precisa entender é que nem sempre o que estralou funcionou.
tá? Então, a osteopatia não é só estralar, a gente tem todas as técnicas musculares, ligamentares, viscerais, cranianas, que vai fazer esse suporte aí para esse tratamento. E, em média, quanto tempo dura o tratamento da osteopatia? É muito complicado falar em tempo, pois a osteopatia, ela pensa na individualidade do sujeito que me procura, né? Então, assim, Thiago, às vezes vem, precisa de uma consulta, eu consigo ajustar todo. Mas, às vezes, o Rafael, ele precisa de 10, tá? Geralmente, não trabalhamos com 10 consultas. Média de consultas dos meus pacientes no consultório, de 2, no máximo 4 consultas, a gente consegue diminuir muitas vezes uma dor que chega de 10, a gente consegue zerar essa dor. É um tratamento mesmo. E como a gente pode tratar a indicação para idosos, gestantes ou até mesmo para atletas? Tá. Os idosos, geralmente, a gente procura dar para eles conforto, né? Quando a gente entra num período de senilidade, né? Esses idosos começam a apresentar algumas alterações articulares, ligamentares, as artrites, as artroses, degenerações. Então, a gente vai trabalhar mobilizando esses tecidos moles, né? Trabalhando essa musculatura, esses ligamentos, para dar um conforto para esse idoso. Questão da gestante que você me perguntou. Existe sim indicação, tá? Principalmente quando a mulher começa a ter as alterações biomecânicas devido a esse feto, né? Ela altera seu centro de gravidade, altera a pelve, então a gente consegue trabalhar nisso dando conforto também para ela. E aí eu vou abrir também um parênteses que a gente não trabalha só a mãe, a gente trabalha o bebê. A osteopatia é indicada desde a primeira hora de vida da criança, então a criança pode nascer e pode fazer osteopatia. Criança não é estralada, tá bom? A osteopatia pediátrica, ela é totalmente diferente e direcionada. Então, assim, a gente trata tanto a mãe quanto o bebê. Contraindicações para gestante. Se já vem com alguma contraindicação do seu médico, aí a gente não realiza nenhum tipo de procedimento, né? Mas, geralmente, não temos contraindicações. Os médicos aderem muito bem à osteopatia, porque dá um conforto muito, muito bom para a mulher nesse período. Isso. Aí você me perguntou também dos atletas, né? Eu atendo muito atleta no consultório. Eu vou te falar que hoje aqui o meu carro-chefe no consultório de patologias é problemas na coluna e alterações desportivas, né? Então, qual que é o objetivo da osteopatia num atleta? É eu melhorar a sua performance. Melhorar a sua performance diminuindo dor, né, desgaste e melhorando a sua biomecânica. E aí tudo isso eu consigo fazer através das técnicas osteopáticas. Com isso a gente consegue até prevenir lesões também. Com certeza, sim. Eu tenho pacientes aqui que mensalmente eles vêm fazer suas consultas comigo porque o objetivo é preventivo mesmo. São atletas e eles vêm para a questão preventiva. Em relação às dores de cabeça, Rafael, como a osteopatia poderia lidar com essas circunstâncias? A osteopatia, o objetivo dela nas questões das cefaleias, né, é entender a causa da dor de cabeça. Muitas das causas das dores de cabeça está relacionada tanto com a cervical quanto com o crânio, né? Alterações na cervical alta, que a gente diz, que são as primeiras vértebras, né? Ali tem uma relação muito grande com dor de cabeça, principalmente dor de cabeça de origem vascular, porque a gente tem uma entrada sanguínea, uma vascularização muito grande ali. Se a gente tem alguma alteração nesse segmento, a gente faz uma congestão e esse paciente pode ter dores de cabeça. Outra questão que vem muito de encontro é a questão craniana. No crânio a gente tem 12 pares de nervos que saem dessa região e se eu tenho qualquer alteração, tensão em algum forame, buraco que existe ali naquele crânio, eu posso ter alguma informação de dor de cabeça. E também nós podemos ter informações até mesmo visceral saindo de lá, porque temos nervos que descem inervando muitas das nossas vísceras. E em relação às hérnias de disco em geral, né? Como a gente pode tratar? A osteopatia ela trata as hérnias de disco, né? E o objetivo quando eu trato uma hérnia de disco é entender qual que é a causa. Muitas vezes a hérnia que está ali não é a causa do problema e essa hérnia ela pode estar gerando um processo de irradiação. Tá? O que seria essa irradiação? Exemplo, numa hérnia cervical, eu posso ter essa irradiação descendo para todo o meu membro, né? Chegando às vezes uma irradiação ou até o cotovelo ou até o meu dedo. Normalmente pacientes vêm com muitas alterações no dedo mínimo, né? Que a gente tem uma compressão de inervação radial.
Tá? Mas, geralmente, a causa do problema não está nessa hérnia. A causa está adjacente a ela, suprajacente em outra articulação, tá? Porque às vezes essa articulação está com a biomecânica alterada, então precisa ajustar ela para dar um suporte e aliviar aquela hérnia e descomprimir ela, fazer com que ela não toque mais na raiz nervosa. E essa minha mesma explicação serve para as hérnias lombares. Né? Então, se eu tenho uma hérnia lombar, esse disco ele pode estar pinçando ou encostando uma raiz do plexo lombosacro, ou até mesmo uma raiz de ciático, mas a causa pode estar lá no sacro ou no quadril que não está bem ajustado, fazendo com que gere essa alteração mais suprajacente. E fala aí pra gente qual foi o caso mais, não vou dizer estranho, mas fora do comum que já chegou aqui pra ti. Eu acho que não existe nada fora do comum, tá? Mas eu acho que existem coisas que as pessoas não imaginam que pode estar acontecendo, né? Então, o que acontece? Como a gente acaba tendo uma formação de 5 anos, que é uma formação muito grande, a gente acaba sendo treinado para entender vários setores e vários fatores, né? Mas o que me chamou muita atenção quando eu comecei a entrar na osteopatia é a relação de uma víscera com a dor articular. Porque quando eu era somente fisioterapeuta, não era osteopata, eu pensava somente na articulação, né? Mas as coisas mais legais, diferentes que acontecem aqui, são as alterações lombares em mulheres por alteração ginecológica. Tá? Alteração em útero, alteração em ovário, tá? Então isso daí é muito diferente, né? Essa semana mesmo eu tive um caso de um paciente que estava com alteração. Ele tem uma hérnia de disco, esse paciente, mas essa hérnia estava tranquilinha, ela não estava alterada e ele começou a ter constipação intestinal, entendeu? E esse intestino dele estava levando à irritação da hérnia dele. Então, assim, isso são coisas diferentes, né? Muitas vezes, o que acontece aqui no consultório? Uma alteração no pé do paciente pode estar gerando uma alteração lá na TM dele, tá? Aí a pessoa fala assim, pô, mas você tá mexendo na minha boca e eu vim para você com um problema no pé. Toda uma cadeia, né? Isso. Tá? Essa palavra que você falou, a gente trabalha com cadeia, entendeu? Existe cadeia lesional para tudo, tá? Outra coisa que às vezes eu pergunto muito aqui no consultório, o cara fica assim, mas por que você tá me perguntando isso? Teve acidente de carro? Tá? Eu tive um acidente, mas foi há 20 anos atrás, tá? Uma coisa muito interessante que às vezes eu até pergunto para meus pacientes, eu falo, você acha que essa artrose sua surgiu do nada? Você acha que essa hérnia de disco surgiu do nada? Não. Tá? Isso daí foram alterações biomecânicas que você foi tendo durante a sua vida, tá? Que vieram a gerar isso daí. Então, essas coisas, eu acho que não é tão inusitado para mim, mas é inusitado para quem está aqui comigo. Tá, na hora que eu falo. E aí, geralmente, quando eu começo a explicar esse contexto, a pessoa começa a casar tudo e cai a ficha. Queria agradecer, muito obrigado por aceitar esse convite, viu, Rafael? Muito obrigado por toda a explicação, todo o contexto da osteopatia que você deu pra gente. Acredito que tenha tirado muitas dúvidas, né? Fala um pouco do teu consultório, do teu trabalho aí pro pessoal que quiser procurar. Bom, eu atendo em Foz do Iguaçu, Paraná, né? Aqui na fronteira que o Piauí, a fronteira que o Piauí conhece, né? Quem precisar do meu serviço pode me procurar, estou de portas abertas, depois peguem o meu contato aí e, enfim, o que eu puder ajudar, estou de braços abertos. Então, pessoal, vou estar deixando aqui embaixo as redes sociais do Rafael, quem quiser entrar em contato, e vou deixar também na descrição do vídeo, viu? Não se esqueça, curte, comenta, compartilha. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.